Quando parei de agradar, conheci a rejeição e a paz entre ser aceito pelos outros e ser fiel a si mesmo. Existe um abismo emocional. Existe uma dor silenciosa que muitas vezes passa despercebida até mesmo por quem a sente. É o peso de viver tentando ser aceito, mesmo que isso signifique se ausentar de si. Uma espécie de pacto invisível que começa cedo, ainda nos primeiros afetos, nas primeiras vezes em que dizer não significava arriscar o amor de alguém importante. E a gente aprende. Aprende a sorrir quando queria chorar. Aprende a ceder quando tudo em nós queria resistir. Aprende a calar o próprio desconforto para preservar o conforto do outro, e esse hábito, travestido de gentileza, se transforma sem que percebamos num cárcere emocional. Parar de agradar, então, não é um gesto de frieza, é um gesto de coragem. Coragem de se reconhecer nas próprias vontades, nos próprios limites, nos próprios valores. Porque há uma linha tênue entre ser bom e se abandonar, entre cuidar e se apagar, entre amar e se perder. Sêneca, com sua lucidez firme, dizia: nada é mais nocivo do que moldar a própria alma segundo os moldes alheios. E talvez seja exatamente isso que tantos de nós fizemos. Moldamos nossa alma para caber em expectativas que nunca foram nossas. Epicteto completa essa travessia com clareza. Se queres ser livre, aprende a dizer não. Mas dizer não não é apenas recusar um pedido. É também recusar um papel, recusar uma máscara, recusar a ideia de que só teremos valor se formos agradáveis. É recusar a ilusão de que amor precisa ser comprado com sacrifício constante. É recusar a dor crônica de não se reconhecer em si mesmo. E nesse ato de recusa nasce a semente da paz. Há uma imagem que acompanha quem viveu tempo demais tentando caber nos outros, a de um espelho quebrado. Porque quanto mais você tenta agradar, mais se olha nos olhos do outro, esperando descobrir quem é. Mas o reflexo vem distorcido, e você se fragmenta tentando se ajustar. O dia em que abandona esse espelho, esse reflexo alheio, é o dia em que começa a se voltar para dentro. E nesse silêncio, nessa solitude, começa um novo tipo de encontro. Um encontro com quem você era antes de pedir permissão para existir. Um encontro com o que há de mais seu. E é ali, exatamente ali, que a paz começa. Não a paz que vem do mundo externo, mas aquela que nasce do fim da guerra contra a sua própria verdade. O pacto silencioso de quem nunca diz não. Há uma solidão específica que habita os que vivem dizendo sim. Não é a solidão da falta de companhia, mas a solidão de nunca serem realmente vistos, porque aos poucos, quem diz sim para tudo, vai desaparecendo em meio aos desejos dos outros. Vai se apagando para brilhar só o que o outro deseja ver. Vai se moldando, se encaixando, se distorcendo. E mesmo quando há presença ao redor, o vazio permanece. Porque não há vínculo real onde não há autenticidade. Não há troca verdadeira onde não há limite. Não há amor que baste quando ele custa a própria essência. O hábito de agradar é um vício emocional, e como todo vício, ele nasce de uma dor antiga, muitas vezes invisível, que sussurra dentro de nós que se não formos agradáveis o suficiente, seremos deixados, que se dissermos não, seremos trocados, que se colocarmos limites, seremos vistos como difíceis, frios, egoístas. E então, em nome do amor, sacrificamos a inteireza. Em nome da aceitação, renegamos a verdade. Em nome da paz, criamos guerras internas que nos adoecem. Até que um dia, mesmo sem palavras, o corpo começa a gritar. O estoico, porém, observa. Não se engana com a falsa harmonia que vem do agrado compulsivo. Ele entende que agradar a todos é uma rota segura para se tornar ninguém, nem para os outros, nem para si. Porque quando se vive para ser aceito,
A identidade vira performance, e a performance é exaustiva, frágil, passageira, e no fim não sustenta nem os vínculos que tentamos proteger. Porque relações construídas sobre o medo de dizer não são frágeis como papel, molhadas pela insegurança, se desfazem com o menor toque de realidade. Há uma frase que sussurra dentro daqueles que agradam demais: não me deixe. Mas o que esse pedido realmente carrega é: não me abandone como eu tenho me abandonado. Porque ninguém pode oferecer consistência emocional a partir de um lugar onde a própria presença é incerta. O pacto silencioso de quem nunca diz não é, na verdade, um contrato com a própria ausência. E romper esse contrato é o primeiro passo para começar a voltar para si, não como ato de egoísmo, mas como resgate de uma dignidade que nunca deveria ter sido negociada. O colapso emocional, que vem depois da obediência constante. No início, parece apenas cansaço, uma fadiga vaga que se arrasta pelo corpo e pelo pensamento. Mas aos poucos, esse cansaço vai se transformando em outra coisa, em irritação sem motivo, em apatia disfarçada de calma, em um desejo silencioso de desaparecer, não porque se quer o fim, mas porque tudo parece exigir demais. E a alma, tão doada, tão manipulada para agradar, começa a implodir. O corpo sente, o coração sente, e a vida vira uma sequência de entregas feitas com esforço, não com presença. Obedecer o tempo todo, viver em função da vontade do outro, sorrir quando se quer chorar, aceitar quando se quer fugir, tudo isso tem um preço alto, porque por trás de toda a obediência constante há um sistema emocional adoecido. Há uma criança ferida tentando garantir amor. Há um adulto exausto tentando parecer forte. Há um ser humano se desmanchando lentamente para sustentar o que nunca deveria ser obrigação: ser amável o tempo todo. A alma começa a gritar no corpo. E é por isso que os sintomas aparecem: dores que ninguém explica, desânimos que ninguém entende, um vazio que nenhuma distração preenche. O estoico, no entanto, não busca anestesia, ele busca lucidez. E Marco Aurélio nos lembra disso com ternura firme: ame a si mesmo o bastante para não se tornar escravo dos outros, porque a verdadeira escravidão raramente tem correntes visíveis. Ela vive nas concessões pequenas, nos silêncios obrigatórios, nos gestos que traem a própria vontade em nome de uma paz falsa. Quando você passa tempo demais dizendo sim para manter vínculos, esses vínculos deixam de ser afeto e viram algema. E o amor que deveria ser casa vira cobrança. E a gentileza que deveria ser gesto vira prisão. E a presença que deveria ser escolha vira obrigação. E a vida começa a doer, mas ninguém vê, porque por fora está tudo no lugar. Porque por fora você continua sorrindo, mas por dentro cada gesto forçado vai construindo um abismo. Até que um dia não há mais como sustentar e tudo cai. A paz não está em agradar a todos, está em não se perder tentando agradar a um só. E esse muitas vezes, somos nós mesmos, no espelho da infância, ainda implorando por aprovação. Quando se reconhece isso, algo muda. Não de forma barulhenta, mas de forma definitiva, porque o colapso que antes era fim, agora vira começo. Começo de um amor que não exige obediência. Começo de um amor que começa enfim por dentro. Quando dizem que você mudou, é porque parou de aceitar migalhas. Há um momento quase sempre silencioso em que algo dentro de você diz basta. Não em voz alta, não em tom de revolta, mas com a firmeza tranquila de quem finalmente entende que merece mais. E é aí que tudo começa a mudar. Mas essa mudança, embora seja sua, não passa despercebida. Os que estavam acostumados com sua entrega constante começam a estranhar. O que antes era obediência, agora é limite.
O que antes era concessão, agora é escolha. O que antes era presença automática, agora é ausência seletiva. E então vem a acusação velada. Você mudou. Mas mudar, nesse caso, não é desvio, é retorno. Retorno a uma dignidade que estava adormecida. Retorno à consciência de que migalhas emocionais não alimentam ninguém por muito tempo. Retorno ao entendimento de que estar com o outro não pode significar estar longe de si. E a reação alheia, muitas vezes, não é sobre sua mudaniwaya, sobre a perda da vantagem. Porque pessoas que não sentem falta de Vokan, sentem falta do que Vokan fazia por elas, sentem falta do seu silêncio conveniente, da sua disponibilidade sem medida, da sua ausência de fronteiras. Quando você decide não aceitar mais migalhas, é comum que muitos se afastem. Mas esse afastamento não é perda, é clareza. Sêneca dizia: não devemos viver para sermos elogiados, mas para não termos vergonha de nós mesmos. E há algo profundamente libertador em olhar para trás e perceber que você não se traiu mais, que ainda que tenha sido mal interpretado, você se escolheu, que ainda que tenha sido acusado de egoísmo, você apenas se protegeu, que ainda que tenha sido rejeitado, você finalmente se respeitou. O processo não é fácil, porque há laços que pareciam amor, mas eram dependência. Há afetos que pareciam cuidado, mas eram controle. Há promessas que pareciam verdade, mas eram conveniência. E ver tudo isso com os olhos limpos dói. Mas é essa dor que limpa, que purifica, que reorganiza. Porque, no fundo, a maior mudança não é no que você faz, é no que você aceita. E quando você para de aceitar pouco, o universo interno se reorganiza. Não há garantias de que o outro vai ficar, mas a certeza de que, finalmente, você não vai mais se abandonar. E isso, por si só, já é uma paz imensa. A dor da rejeição e o alívio de finalmente caber em si. No começo, parece que algo está sendo arrancado. A dor da rejeição não é só a ausência do outro. É a ausência de quem você costumava ser quando se moldava para caber. E esse vazio assusta, porque nos acostumamos a acreditar que, para sermos amados, precisamos ser agradáveis, previsíveis, úteis. Nos acostumamos a pedir permissão para existir, tentando merecer afeto como se fosse um prêmio para os bem-comportados. Quando isso se desfaz, vem o silêncio. Um silêncio que parece castigo, mas, com o tempo, esse mesmo silêncio se revela outra coisa: espaço. Espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para existir sem esforço. A rejeição, que antes doía como um fim, agora se transforma em começo, porque quando você deixa de tentar caber nos outros, começa a caber em si. E isso é novo. E isso assusta, mas também é verdade. E a verdade, mesmo desconfortável, sempre liberta. A alma que vivia apertada agora encontra alívio. Alívio de não precisar mais negociar sua presença. Alívio de não ter que calcular cada gesto para não incomodar. Alívio de finalmente poder ser inteiro, mesmo que só. A filosofia estoica, nesse momento, não consola com frases prontas. Ela convida à presença, à observação, à consciência. Marco Aurélio, que também enfrentou os seus próprios abismos, dizia: ame a si mesmo o bastante para não se tornar escravo dos outros. E nesse amor silencioso, que se reconstrói depois da rejeição, algo profundo começa a emergir. Um respeito por si mesmo que não depende mais da aceitação alheia. Um amor que não grita, mas sustenta. Um amor que não exige, mas acolhe. Um amor que, finalmente, é seu. É possível que você ainda ouça ecos de vozes antigas dizendo que deveria ter tentado mais, que deveria ter sido mais flexível, mais compreensivo, mais disponível. Mas essas vozes, muitas vezes, são de um tempo em que você não sabia se defender. Agora você sabe. Agora você sente. Agora você percebe que o custo de agradar era alto demais e que nenhuma presença vale a própria ausência.
Por isso, cada gesto em que você escolhe a si mesmo, ainda que pequeno, ainda que imperceptível aos olhos dos outros, é um gesto de coragem, um gesto de reconexão, um gesto de paz. E essa paz não vem porque tudo está resolvido, ela vem porque, mesmo em meio ao caos, você não se abandona mais. A metáfora da ponte que você era e o momento em que decide atravessá-la sozinho. Durante muito tempo, você foi ponte. Um caminho entre a dor dos outros e o conforto que você oferecia. Um trajeto silencioso por onde os afetos cruzavam, recebiam, exigiam. Você se doava sem saber quanto podia. Você sustentava vínculos que pesavam demais. Você se estendia até onde não alcançava mais a si mesmo. E enquanto todos passavam, poucos paravam. Poucos perguntavam como você estava. Poucos voltavam. Até que um dia, cansado de ser passagem, você percebe que é tempo de atravessar. Não para alguém, mas por si. A metáfora da ponte é mais do que um símbolo, é um estado emocional. Quando você se transforma em suporte para todos, esquece que também precisa caminhar, que também precisa chegar, que também merece destino. E quando ninguém volta, quando o silêncio dos outros se torna ensurdecedor, nasce a verdade. Ninguém pode atravessar por você. Ninguém pode te salvar se você continua imóvel. Epicteto dizia: quem caminha por si já não se curva para agradar. E caminhar nesse contexto é romper com o papel que te mantinha no mesmo lugar. Atravessar a própria ponte é um ato de coragem solitária, porque muitas vezes não haverá aplausos, haverá críticas, afastamentos, julgamentos. Dirão que você mudou, que ficou frio, que se tornou egoísta, mas você sabe o quanto doeu sustentar os outros enquanto se rompia por dentro. Você sabe o quanto chorou em silêncio enquanto sorria por fora. Você sabe o quanto se perdeu em nomes que não te chamavam de volta. Por isso, essa travessia, mesmo que seja só sua, é também seu renascimento. Do outro lado da ponte, não há garantias, mas há chão, há espaço, há respiro e há você. Não mais como ponte, mas como caminho inteiro, como estrada possível, como destino legítimo. A dor não desaparece, ela se reorganiza. A solidão não some, ela se torna presença. E a saudade não grita, ela se transforma em aprendizado. Porque agora, ao invés de se doar em pedaços, você se oferece por inteiro, com limite, com verdade, com paz. E isso muda tudo, porque ser ponte era necessário, mas atravessar é essencial. É o começo do fim da espera, é o começo do sim mais verdadeiro que já deu a si mesmo. A paz não veio porque fui aceito, mas porque parei de me rejeitar. Houve um tempo em que tudo o que você queria era ser aceito, ser visto, ser amado como era. Então você cedeu, você se moldou, você se dobrou para caber, mas aos poucos foi se afastando de si mesmo, e quanto mais era aceito pelos outros, menos se reconhecia no espelho. A paz parecia estar lá, naquele sorriso que agradava, naquela resposta esperada, naquele gesto ensaiado, mas era ilusão, porque no fundo você sabia. A paz que se compra com autotraição é sempre inquieta, até que algo mudou, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Um cansaço antigo, uma dor persistente, um suspiro longo demais. E então, o silêncio. Um silêncio que te fez escutar. Escutar tudo o que tinha ignorado, suas vontades, seus limites, sua dignidade. Foi nesse silêncio que você se reencontrou. E reencontrar-se, nesse caso, foi deixar de pedir licença para ser. Sêneca diria: a verdadeira liberdade começa no momento em que paramos de pedir permissão para sermos nós mesmos. E foi isso que você viveu. Não um rompimento com o mundo, mas um reencontro com a própria essência. Paz não é quando tudo está resolvido. Paz é quando você para de se rejeitar. Quando a aprovação dos outros já não pesa mais do que sua própria presença. Quando o amor que vem de fora é bem-vindo, mas o que te sustenta
vem de dentro. Quando você caminha por lugares antigos, encontra pessoas de antes. Ouve palavras que já ouviu tantas vezes e ainda assim permanece inteiro. Porque agora você está ali por escolha, não por carência, por verdade, não por medo, por amor, não por falta. Epicteto reforça: o que é verdadeiramente teu não precisa ser comprado com esforço alheio. A sua paz hoje é sua, não porque te aceitaram, mas porque você finalmente se escolheu. Escolheu com firmeza, com gentileza, com presença. E essa escolha silenciosa, essa escolha repetida todos os dias, é o que sustenta a sua reconstrução. Não há mais guerra com o espelho, não há mais fome de validação. Há serenidade, há um lar dentro de si. E esse lar, essa casa interna, construída com honestidade e amor próprio, é onde a sua alma agora pode descansar, sem máscaras, sem performance, em paz.